Uma mãe desaparecida é achada dormindo na rua, mas o pior, ela não lembra de nada. Na Moca, zona leste de São Paulo, Elisa Costa, 32 anos, é encontrada bem vestida, dormindo na calçada. Desaparecida há 11 dias, não sabe quem é, nem onde esteve. No hospital, está fisicamente bem, mas a memória sumiu. O marido, Daniel, reage com frieza. A filha, Sofia, estranha o reencontro. E Elisa insiste: onde está o meu bebê? Embora não haja bebê algum. Enquanto tenta se lembrar, verdades somem, dúvidas crescem. E talvez o esquecimento seja a única proteção que ainda resta. Olá, minha dama. Vem descobrir comigo o que acontece com Elisa. O ar do hospital era frio, limpo demais. Elisa abriu os olhos devagar, como quem acorda de um sono longo e vazio. A luz branca do teto parecia estourar dentro da cabeça. Tentou sentar. Não conseguiu. Calma, dona Elisa, disse uma voz suave, masculina. Está tudo bem. A senhora está segura. Ela olhou para o lado, os olhos ainda pesados. Um enfermeiro ajeitava o lençol sobre suas pernas. Dona Elisa, ele dissera. Ela piscou devagar, tentando sentir se aquele nome lhe pertencia. Eu conheço esse nome? Sussurrou. O enfermeiro trocou um olhar rápido com a médica que entrava. Conhece, sim. A senhora é Elisa Costa. Foi encontrada ontem pela manhã, dormindo na rua, aqui perto da Moca. A médica se aproximou com uma prancheta na mão e um olhar calmo, ensaiado. Como está se sentindo, Elisa? Ela hesitou. Tinha vontade de dizer confusa, mas parecia pouco. Sentia um vazio quente, um tipo de silêncio dentro da mente. Queria lembrar, mas tudo vinha embaralhado, como se sua história tivesse sido escrita a lápis e alguém tivesse passado a borracha só nos pedaços importantes. Eu não sei como vim parar aqui. A médica assentiu, como quem já esperava. Isso é normal em situações de trauma. O importante é que está bem fisicamente. Sem ferimentos. Sem sinais de agressão. Alimentada. Descansada. Só. Desorientada. Elisa passou a mão pelos cabelos. Estavam limpos. Sentiu o tecido da roupa, um vestido leve, azul claro, e um casaco. Não parecia algo que alguém em situação de rua usaria. Mas eu estava dormindo na rua? Sim. Um policial te encontrou. Dormia como se estivesse na própria cama. Estava bem vestida, sem documentos, sem telefone. Sozinha. Sozinha. A palavra ecoou por dentro dela. De repente, uma imagem relampejou, como um corte seco na tela de um filme. Um choro de bebê. Elisa arregalou os olhos. E, o meu bebê? A médica congelou por um segundo. Bebê. Eu tenho um bebê, não tenho? A voz saiu frágil, como se não quisesse ser ouvida. Elisa, você tem uma filha de 10 anos, Sofia. Mas, bebê? Ela levou a mão à barriga, instintivamente. Estava vazia. Mas aquilo não apagava a sensação. Eu lembro de um choro. Um barulho de chupeta. Talvez eu tenha sonhado? A médica tentou sorrir, mas desviou o olhar. Anotou alguma coisa e saiu do quarto com pressa controlada. Sozinha outra vez, Elisa encostou a cabeça no travesseiro. Não sabia se queria lembrar ou se era melhor continuar no escuro. Mas algo dentro dela gritava que havia mais coisa escondida do que todos ali estavam dizendo. Na sala de espera, Daniel andava de um lado para o outro, impaciente. Vestia jeans e camisa polo, mas o olhar era o de alguém que dormira mal, ou não tinha dormido. Ao lado dele, Sofia, de mochila escolar ainda nas costas, folheava uma revista velha sem realmente olhar. Por que ela não quer ver a gente? Perguntou a menina, num tom seco. Daniel respirou fundo. Não é que ela não queira. É que, ela está confusa. Disseram que a cabeça dela esqueceu. Ela esqueceu de mim? Daniel ficou em silêncio. Era mais fácil não responder. No corredor, Rafael, o policial que a encontrou, esperava em pé, mãos nos bolsos. Já tinha voltado ao local onde ela foi achada 3 vezes naquele dia. Procurava sinais. Qualquer coisa. Nada. Era como se ela tivesse surgido do nada, deitada, como uma peça largada no tabuleiro errado. Uma enfermeira passou e o reconheceu. Você é o policial que encontrou a moça? Sou. Ela perguntou por um bebê. Rafael franziu o senho. Bebê. É. Mas não estava com ela, e não há registro de gravidez recente. Só, fica de olho. Ela parece boa gente,
mas tem algo aí que ninguém tá vendo. Ele assentiu, pensativo. No quarto, Elisa olhava para o teto. Sentia que alguém lá fora queria muito que ela lembrasse. E outro alguém preferia que ela não lembrasse nunca. Mas o corpo tem memória. E o coração também. E às vezes, é ele que avisa antes da cabeça. Na casa da família Costa, o silêncio parecia maior do que as paredes podiam suportar. Daniel estava sentado à mesa da cozinha, com o café esfriando na xícara. O celular vibrava sem parar com mensagens de amigos, vizinhos, parentes distantes. Todos queriam saber da volta de Elisa. Mas nenhuma daquelas mensagens perguntava como ele estava. Sofia entrou descalça, arrastando chinelo e com o uniforme escolar amassado. Parou em frente ao pai e disse, num tom direto: "Ela vai voltar para casa?" Daniel não respondeu de imediato. Passou a mão pela barba mal feita e olhou pela janela. "Vai, quando os médicos liberarem. Mas, não sei se ela vai lembrar da gente." Sofia assentiu com um movimento quase adulto. Era uma criança que já tinha ouvido muita coisa em silêncio. "Eu lembro dela, cantando para mim antes de dormir." Será que ela lembra? Daniel fechou os olhos. Aquela pergunta doía mais do que ele esperava. No hospital, Elisa tomava um chá, sentada em uma poltrona branca no quarto. A médica havia sugerido um pouco de sol na janela, e ela aceitara. Estava mais desperta, embora o vazio na cabeça continuasse. Era como abrir uma gaveta e não saber o que procurava. Uma psicóloga jovem, de óculos grandes, entrou no quarto com um caderno de anotações. "Bom dia, Elisa. Sou Mariana. Podemos conversar um pouco?" Elisa assentiu. "Você se lembra de alguma coisa nova desde ontem?" Ela pensou por alguns segundos. "Eu sonhei com uma bicicleta vermelha. Era pequena. E eu estava com medo de andar nela. Isso é bom. Memórias da infância às vezes vêm primeiro. São mais profundas. Mais seguras." Elisa olhou pela janela. "E se eu não quiser lembrar?" Mariana a olhou com suavidade. "Por que acha que não quer?" "Porque tem uma parte de mim que sente que lembrar vai doer." A psicóloga anotou algo. Elisa continuou. "E tem outra coisa. Eu acho que eu estava fugindo. Mas não sei de quê." Rafael voltou ao hospital naquela tarde. Não havia sido chamado. Disse que queria entregar pessoalmente o boletim sobre o local onde ela foi achada. Mas a verdade era outra. Queria olhar nos olhos dela outra vez. Encontrou a psicóloga no corredor. Ela perguntou por mim? Arriscou. Mariana sorriu de lado. "Você deixou uma impressão, parece." Falou da sua voz. Disse que era calma. Rafael ajeitou a postura, como se não soubesse o que fazer com as mãos. "Ela tá melhor. Tá lúcida, mas insegura. E ela tem a sensação de que estava fugindo de algo antes de desaparecer." Rafael franziu a testa. "Tem certeza de que o marido dela é tranquilo?" "A gente não diagnostica familiares, policial", disse Mariana, com educação. "Mas a filha fala pouco. E ele fala demais. Tem algo ali que a gente ainda não sabe." À noite, Elisa recebeu a visita que mais temia, Daniel. Ele entrou no quarto sem bater, com Sofia pela mão. A menina hesitou, mas o pai a empurrou levemente para frente. Elisa arregalou os olhos. O rosto da filha era lindo. Familiar. Mas estranho. Como se ela soubesse quem era aquela criança, mas não como amá-la. "Oi", disse com a voz embargada. Sofia não respondeu. Só ficou olhando. Depois, virou-se e abraçou o pai. "Ela não lembra de mim", disse, baixinho. Daniel se aproximou da cama, com o rosto tenso. "Você pretende ficar assim por quanto tempo?" "Assim como?" Ela respondeu, surpresa. "Fingindo que não lembra. Fazendo todo mundo de idiota. Acha que isso aqui é o quê, Elisa? Um teatro?" Ela engoliu seco. O tom dele não combinava com saudade. "Eu não tô fingindo." Daniel suspirou, riu de nervoso. "Claro que não. Você nunca faz nada errado, né?" Sofia puxou o pai pelo braço. "Vamos embora, pai. Ela não tá bem." Elisa observou os dois saírem. Queria chorar, mas não tinha força. Apenas encostou a cabeça no travesseiro e, pela primeira vez, se sentiu sozinha mesmo cercada de gente. Do lado de fora, Rafael estava parado próximo à entrada. Quando Daniel passou por ele, os dois se encararam. "Vai fazer o quê? Virar protetor dela agora?"
disse Daniel, ácido. Rafael manteve o tom calmo. Só estou fazendo o meu trabalho. E talvez ela precise que alguém faça isso direito. Daniel deu um passo mais perto, olhando direto nos olhos dele. Cuidado. Você não sabe com quem está lidando. Rafael não respondeu. Mas naquele instante, soube, alguma coisa estava muito errada naquela família. E ele não ia sossegar enquanto não descobrisse o que. Elisa passou a madrugada acordada. Não era insônia. Era medo. Fechava os olhos e imagens soltas vinham, o som de água correndo, uma mão puxando seu braço, a luz forte de um carro à noite, e depois o escuro. Sempre o escuro. A enfermeira passou às 5 da manhã e estranhou o olhar fixo dela para o teto. Não conseguiu dormir? Eu tive flashes. Mas não sei se eram sonhos ou lembranças. Às vezes, é o corpo lembrando antes da mente. Elisa quis acreditar. Mas aquela mistura de frio no estômago e pressão no peito não parecia um simples sonho. Na delegacia, Rafael revia o relatório da ocorrência. Tinha ido além do que o trabalho exigia. Voltará ao supermercado onde Elisa foi vista pela última vez. Conferiu câmeras. O que descobriu o deixou inquieto. Ela entrou no mercado às 19h48, sozinha. Comprava coisas simples, leite, pão, bolacha. Então, por algum motivo, deixou a cesta no chão e saiu correndo, sem pegar nada. Mas fora do mercado, nenhuma câmera a captava saindo. Era como se tivesse desaparecido no ar. Rafael pediu acesso ao estacionamento do prédio ao lado. Os seguranças fizeram cara feia, mas cederam. Ali, uma imagem, Elisa passando rápido, olhando para trás. E depois, entrando num carro escuro que não pertencia à família. Enquanto isso, Daniel tomava café com um amigo no bar da esquina. E aí? Ela ainda tá se fazendo de doida? Disse o amigo, rindo. Tô começando a achar que ela planejou isso. Sumiu pra causar pena. Agora todo mundo acha que eu sou o vilão. Mulher é fogo. Quando quer desaparecer, desaparece mesmo. Daniel deu um gole no café, mas a mão tremia. Algo o incomodava. Talvez fosse o olhar da filha, cada vez mais distante dele. Ou talvez, medo de que Elisa começasse a lembrar. Na escola, Sofia se isolava. Durante a aula de redação, a professora pediu um texto com o tema Quem eu admiro. Sofia escreveu: Eu admiro minha mãe. Ela é forte, mesmo quando não sabe disso. Ela esqueceu de mim, mas eu não esqueci dela. Eu só queria que ela voltasse a rir, porque quando ela ria, o mundo parecia um lugar melhor. A professora leu em silêncio, com um nó na garganta. De volta ao hospital, Elisa recebia a visita de Mariana, a psicóloga. Você falou em água correndo. Em carro. E alguém puxando seu braço. Elisa assentiu, olhos baixos. Acho que alguém me levou. Ou me ajudou a fugir. Mas eu não sei de quê. Nem por quê. E quando pensa nisso, o que sente? Ela hesitou. Culpada. Por quê? Porque sinto que fui embora. E deixei alguém para trás. Mariana anotou algo e então perguntou, com cuidado. Elisa, você já pensou que pode ter sofrido violência psicológica? Elisa olhou para ela como quem escuta algo proibido. Do Daniel. Eu não sei. Mas você se lembra de como era sua vida antes de desaparecer? Elisa fechou os olhos. Um som surgiu em sua mente. Gritos. Portas batendo. O choro de Sofia. E, ao fundo, a voz dele. Você só serve para cuidar de criança e chorar. Ela abriu os olhos com um susto. Sim. Era a voz de Daniel. Rafael voltou ao hospital no fim do dia. Levava uma sacola com coisas simples, uma escova de cabelo nova, um sabonete com cheiro suave, um pacote de bolacha Maria. Achei que podia te fazer bem, disse ele, tímido. Ela sorriu, ainda frágil. Obrigada. Você me encontrou, né? Encontrei. Mas agora quem precisa se encontrar é você. Ela abaixou o olhar. Depois, falou. Rafael, se eu disser que acho que meu marido me machucava, você acreditaria? Rafael não hesitou. Eu acreditaria em tudo o que você dissesse. Ela mordeu o lábio inferior. Pela primeira vez, parecia pronta para lembrar. Mas com a memória, viriam as consequências. A noite chegou silenciosa no hospital. Elisa estava sentada na poltrona, de frente para a janela. O barulho dos carros lá fora era abafado, quase como um fundo musical distante. Mas dentro dela, tudo era ruído.
A memória começava a dar sinais. Não era uma linha reta, era como pisar num chão rachado. Cada passo revelava algo, mas ameaçava desabar junto. A voz de Daniel voltava em fragmentos. Frases soltas, mas pesadas. Você acha que é alguma coisa, Elisa? Para de fazer drama na frente da menina. Só você estraga esse lar. Elisa abraçou os próprios braços. Sentia frio, mas o ar-condicionado estava desligado. Era um frio de dentro. Na casa dos Costa, Daniel entrava com Sofia pela porta da frente. A menina largou a mochila no chão e subiu direto para o quarto. Nem o pai chamou. O silêncio entre os dois era a nova regra da casa. Daniel pegou o celular e ligou para um número salvo como Gabi, Estúdio. Oi. Tá tudo certo pro fim de semana? Perguntou. A voz do outro lado era suave, íntima. Só se você prometer não sumir de novo. Daniel riu baixo. Agora que a doida apareceu, vai ser mais fácil. A ligação durou menos de 1 minuto, mas o conteúdo era claro. Daniel tinha outra vida que Elisa não conhecia, ou talvez, agora, tivesse esquecido de propósito. No hospital, Rafael conversava com Mariana, a psicóloga, do lado de fora do quarto de Elisa. Ela começou a lembrar, disse Mariana. Fragmentos. Palavras. Sensações. E elas têm um padrão, todas vêm com medo. Medo do quê? Perguntou Rafael. De alguém próximo. Alguém que devia protegê-la. Rafael assentiu. Tudo nele confirmava o que já suspeitava desde o primeiro encontro com Daniel. Ela perguntou por mim, disse Mariana, com leveza. Rafael sorriu, mas não disse nada. Só olhou pelo vidro e viu Elisa de olhos fechados, tentando respirar fundo. Mais tarde, Elisa recebeu uma visita inesperada. A mãe. Dona Lourdes era uma mulher de 60 anos, bem vestida, com cabelo preso e olhar duro. Você tá muito pálida, Elisa, disse, sentando-se na beirada da cama. Eu não me lembro de você. Dona Lourdes soltou um suspiro seco. Que coisa, viu? Vai ver, foi a cabeça mesmo. Desde menina você sempre foi sonhadora demais. Fraca demais. Elisa sentiu o estômago embrulhar. Mesmo sem lembrar dos fatos, reconhecia a sensação. Aquele tipo de presença que diminui. A senhora sabia do meu desaparecimento? Claro que sabia. Mas teu marido dizia que era coisa tua, que você sumia quando queria chamar atenção. E você acreditou? Ele é teu marido. Te conhece melhor do que ninguém. Ou conhecia, né? Elisa olhou pela janela. Aquela mulher não veio por afeto. Veio por obrigação. Talvez por curiosidade. Mas amor, não. Acho que tá na hora da senhora ir. Dona Lourdes se levantou com a dignidade de quem nunca se permitiu abaixar. Mas antes de sair, lançou a última frase. Se você tiver mesmo esquecido tudo, talvez seja a melhor coisa que te aconteceu. E saiu. Naquela noite, Rafael recebeu uma ligação da delegacia. Policial Almeida. O carro no qual a mulher entrou, o que ela foi vista entrando nas câmeras, foi identificado. Está no nome do marido dela. Rafael gelou. E o motorista? Não aparece. Mas temos um palpite. O carro foi estacionado naquela rua, onde ela foi encontrada. E abandonado. Ele dirigiu até lá. E a deixou sozinha? Ou algo pior? Elisa sonhou com o som de pneus. E uma voz ao fundo que dizia: vai dormir. Ninguém vai te procurar. Acordou ofegante, mas mais certa do que nunca. Ela não desapareceu. Ela foi escondida. E talvez, por alguém que dizia amá-la. Elisa acordou com um sobressalto. Desta vez, o sonho não foi só um vulto. Foi uma cena quase completa. Ela dentro de um carro, com a mão pressionando o vidro, e Daniel no volante. Ele dirigia em silêncio, com os olhos fixos na estrada. Ela pedia para voltar. Ele respondia seco. Vai descansar. Lá você pensa. Lá ninguém vai te encher. Lá era uma rua escura, vazia, onde ele a fez descer, mesmo chorando. No sonho, ela gritava. Mas no mundo real, acordou calada. Sentou-se na cama, com a respiração curta. Não havia mais dúvidas. Daniel a abandonou. Mas por quê? No café da manhã da casa dos Costa, Sofia empurrava o pão no prato. Daniel tentava disfarçar o nervosismo olhando o celular. Pai, posso ir ver a mamãe hoje? Daniel limpou a boca devagar, como quem prepara uma resposta. Ela ainda não está pronta. E você também não precisa ver esse tipo de situação. Sua mãe,
está frágil. Sofia franziu o senho. E você tá sendo sincero? Ele levantou a voz. Não começa. A menina abaixou os olhos. Mas dentro dela, crescia algo novo, desconfiança. Na escola, a professora pediu que os alunos fizessem uma carta para alguém importante. Sofia escreveu: Mamãe, eu sei que você está tentando lembrar. Eu espero que, quando lembrar, não sinta vergonha. Eu vi você triste tantas vezes, mesmo quando sorria para mim. Agora que sumiu e voltou, acho que foi porque precisava descansar de tudo. Eu só queria dizer, eu tô aqui. Mesmo se você não lembrar de mim, eu não vou esquecer de você. Com amor, Sofia. A professora leu, discretamente, e chorou. Rafael voltou ao hospital no fim da tarde. Levava uma pasta com documentos e capturas de tela. Preciso te mostrar uma coisa, disse, olhando nos olhos de Elisa. Ela assentiu. Rafael abriu o notebook e mostrou o vídeo de segurança do mercado. Depois, a imagem dela entrando no carro. Por fim, o registro do carro parado na rua onde foi encontrada. Esse carro é do seu marido. Elisa congelou. Ele me levou? Tudo indica que sim. E depois deixou você sozinha ali, de madrugada. Ela passou a mão no rosto, tentando absorver. Depois murmurou. Ele me tirou de mim. Daniel, por sua vez, começava a sentir a pressão. A assistente social do hospital ligou pedindo sua presença urgente. Alegaram questões legais sobre a alta de Elisa. Ela pode vir para casa, mas a equipe médica recomendou acompanhamento diário, disse a assistente. Eu não posso largar tudo para isso. Então talvez ela precise ficar em outro lugar, Sr. Daniel. Como assim? Um centro de acolhimento. Temporário. Até termos certeza de que estará em um ambiente seguro. Daniel bufou. Ela é minha esposa. E justamente por isso, precisamos ter certeza de que você é o melhor lugar para ela agora. No quarto, Elisa recebeu uma visita inesperada, Sofia. A menina entrou com a mochila ainda nas costas, segurando um envelope. Trouxe uma carta. A professora pediu. Mas é para você. Elisa segurou o papel com as mãos trêmulas. Leu em silêncio. Quando terminou, lágrimas escorreram. Pela primeira vez desde que acordou no hospital, ela chorava sem medo. Eu não lembro de tudo, filha, mas eu te senti antes de lembrar. E senti saudade, mesmo sem saber de quê. Sofia sorriu, aliviada. Eu sabia que você estava aí. Rafael a esperava no corredor quando Elisa saiu do quarto. Rafael, você confia em mim? Confio. Então me ajuda a lembrar do resto. Não quero mais fugir da verdade. Ele assentiu. Mas a verdade, às vezes dói mais que o esquecimento. Eu aguento. Agora eu aguento. No caminho de volta para casa, Daniel parou o carro no acostamento, desligou o motor e respirou fundo. Tirou o celular do bolso e abriu uma conversa arquivada. Uma mensagem piscava. Você sumiu com ela. Achei que já estivesse resolvido. Vai dar ruim. Ele olhou para a estrada à frente. E pela primeira vez, teve medo de ser descoberto. Rafael caminhava ao lado de Elisa pelos corredores do hospital. Era um domingo à tarde, e a ala estava mais vazia. Eles sugeriram um passeio curto até o jardim interno. O sol tocava as plantas com leveza, e Elisa parecia menos tensa sob aquela luz. Obrigada por me trazer aqui, disse ela, sentando-se num banco de cimento. Aqui fora, as coisas parecem menos confusas. O corpo guarda muito, Elisa. Às vezes, a memória volta quando a gente relaxa. Ela olhou, séria. Eu preciso saber tudo. Mesmo se for horrível. Rafael assentiu. E eu tô aqui. Quando você quiser lembrar, eu fico. Em casa, Daniel andava de um lado para o outro. Falava ao telefone com voz baixa e tensa. Não. Ninguém sabe de nada. Mas aquele policial tá se metendo demais. A mulher começou a lembrar umas coisas. Sim. Eu fiz o que você mandou. Você disse que ela ia aceitar e pronto. Do outro lado da linha, a resposta foi seca. Se ela lembrar de tudo, você não segura isso sozinho. Daniel desligou o telefone com força. Depois, jogou o celular no sofá e respirou fundo. Sofia, escondida no corredor, escutou metade da conversa. Na sala de estar, Sofia encarava um porta-retrato antigo com a foto dos pais no casamento. Ela não lembrava da mãe rindo daquele jeito há muito tempo. Na escola, uma colega dissera que o pai dela não gostava da mãe,
e por isso ela vivia triste. Sofia se perguntou, será que era isso também em casa? No hospital, Mariana, a psicóloga, trouxe papéis, tintas e pediu que Elisa desenhasse o lugar onde se sentia segura. Elisa começou a pintar uma casa. Depois, desenhou uma menina sentada no sofá. E, ao fundo, uma figura masculina, com o rosto riscado. Por que o risco? Perguntou Mariana. Porque ele falava, e minha cabeça doía. Como se cada palavra fosse um corte. Mariana olhou o desenho com atenção. E então disse, com cuidado. Você já considerou que pode ter sofrido violência emocional? Elisa respirou fundo. E se eu tiver sido a culpada por tudo? A culpa só existe quando há escolha. E você, Elisa, parece ter vivido muito tempo sem escolha nenhuma. Naquela noite, Elisa recebeu alta parcial do hospital. Mas, a pedido da equipe médica e da assistente social, ela não voltou para casa com Daniel. Foi levada para uma casa de acolhimento temporária, discreta, onde poderia continuar o acompanhamento psicológico com segurança. Daniel tentou impedir. Bateu na mesa, ameaçou, acusou. Mas nada adiantou. O relatório psicológico dizia, ambiente conjugal potencialmente opressor. Elisa chegou ao novo local com uma mala pequena, roupa simples e um olhar firme. Rafael a acompanhou. Você pode não lembrar tudo ainda, Elisa, mas está se defendendo como alguém que já entendeu o suficiente. Ela assentiu. Eu sinto que, aos poucos, tô me ouvindo de novo. Como assim? Tem uma voz dentro de mim que ficou calada por muito tempo. E agora, ela tá voltando. No dia seguinte, Rafael foi chamado à delegacia para dar continuidade à investigação do desaparecimento. O delegado colocou uma foto sobre a mesa. Um homem, cerca de 40 anos, com o rosto magro e barba rala. Esse aqui é conhecido da polícia. Foi visto perto do mercado onde Elisa desapareceu. Motorista informal. Tem registros de ameaça. E esse homem já trabalhou com Daniel. Em obra. Tem mensagens trocadas entre eles. Recentes. Rafael sentiu o estômago virar. Você tá dizendo que ele pode ter ajudado Daniel a sumir com ela? Tô dizendo que as coisas não batem. E tem gente tentando encobrir. Na casa de acolhimento, Elisa sonhou com água corrente novamente. Mas desta vez, viu o próprio reflexo no espelho, os olhos cansados, mas vivos. O rosto ferido, e a boca sussurrando. Eu tentei fugir. E ele não deixou. Acordou ofegante. Saiu do quarto, desceu as escadas com cuidado e ligou para Rafael do telefone fixo da recepção. Preciso te ver amanhã. Lembrei de algo. De onde ele me levou. E por quê? Elisa. Eu acho que fui trancada em algum lugar. E eu acho que teve alguém que viu. Do lado de fora da casa de acolhimento, do outro lado da rua, um carro parado com os faróis apagados observava. Do banco do motorista, Daniel segurava o volante com as duas mãos. A voz dentro dele dizia que era hora de acabar com tudo. Mas do lado de dentro da casa, a voz de Elisa começava, finalmente, a falar mais alto que o medo. O dia amanheceu com o céu nublado. Elisa olhava pela janela do quarto na casa de acolhimento. Tinha dormido pouco, mas sentia que acordara com algo diferente. Uma clareza que antes doía, agora virava força. A imagem do porão voltou. Concreto úmido. Uma lâmpada fraca pendurada no teto. O cheiro de mofo. Um colchão encostado na parede. E a porta, trancada pelo lado de fora. Ela se lembrava de bater, de gritar, e de ouvir alguém responder, do outro lado. Só volto quando você acalmar. É pro seu bem, Elisa. Ela sabia de quem era aquela voz. E não era de um estranho. Rafael chegou cedo à casa de acolhimento. Foi recebido por uma assistente social e levado até a sala de visitas. Elisa estava sentada, com uma pasta nas mãos. Rafael reparou, o olhar dela estava mais firme. Eu lembrei, disse ela, sem rodeios. De quê? De onde ele me levou. Da forma como ele trancou a porta. E de como dizia que eu era dramática, doente, que precisava ficar quieta. Rafael apertou os punhos. Isso é cárcere privado, Elisa. Eu não tenho provas. Só as memórias. Mas, talvez tenha uma pessoa que viu. Quem? O vizinho da obra. Tinha uma criança que jogava bola na calçada. Eu ouvi a bola bater do lado de fora. Uma vez, ela gritou que tinha uma moça chorando lá dentro. Daniel brigou com ela depois disso.
Rafael já anotava tudo. Me dá o endereço da casa. Vou atrás disso hoje. Eu só preciso de uma coisa. Qual? Ela respirou fundo. Que você não duvide de mim, mesmo que ninguém mais acredite. Rafael esticou a mão sobre a mesa. Tocou suavemente a dela. Eu nunca duvidei. Na delegacia, Rafael revisou os documentos. Encontrou o nome do dono do imóvel onde Daniel fazia tal obra, um galpão pequeno reformado para se tornar um depósito. Com isso em mãos, dirigiu-se até o endereço. O galpão estava vazio, mas a vizinhança ainda era a mesma. Chamou no portão da casa ao lado. Uma senhora de chinelos, cabelo preso e avental florido atendeu. Dona Cida. Bom dia. Eu sou Rafael, policial. Preciso perguntar sobre algo que pode ter acontecido aqui há algumas semanas. Ela cruzou os braços. Se for sobre aquele homem da obra, o bruto, que gritava com todo mundo, pode perguntar. A senhora ouviu alguma coisa vinda do galpão? Voz de mulher. Gritos. Dona Cida pensou, depois chamou a neta. Luísa. Vem cá. Uma menina de uns 8 anos apareceu. Foi ela que me falou que tinha uma mulher chorando lá dentro, lembra? No dia em que a bola dela caiu perto do portão. Luísa confirmou com a cabeça. Eu ouvi choro. De mulher. E depois grito. Mas aí o homem brigou comigo. Ele falou o quê? Que eu era mentirosa. Que se eu falasse de novo, ia tomar a bola de vez. Rafael agradeceu. Aquela era a peça que faltava. Enquanto isso, na casa de acolhimento, Elisa recebia uma ligação inesperada. Era a Dona Lourdes, sua mãe. Elisa, eu falei com teu irmão. Ele tá vindo de Campinas para te ver. Por quê? Porque acho que é hora de colocar tudo na mesa. Sobre o Daniel. Sobre o que você viveu. A senhora sabia? Eu via. Mas achei que era coisa de casal. Coisa anormal. Elisa sentiu um nó na garganta. O normal machucou demais, mãe. Dona Lourdes ficou em silêncio. Depois, apenas disse. Dessa vez, eu vou ficar do teu lado. No fim da tarde, Rafael voltou. Elisa, a menina da casa ao lado do galpão confirmou que ouviu você gritar. A avó também ouviu. Isso pode ser usado. Isso basta. Já é o suficiente para abrir um inquérito formal. E também para solicitar medida protetiva se você quiser. Ela olhou pela janela. Eu não quero mais fugir. Não quero mais ter medo de andar na rua, de fechar os olhos. Você não tá mais sozinha. Elisa sorriu. Mas antes de dizer qualquer coisa, a campainha tocou. Era Sofia. Trazida por uma assistente social. Tímida, com os olhos doces e a mochila pendurada num ombro só. Mãe, posso dormir aqui com você hoje? Elisa ajoelhou-se diante dela. Chorando, mas em silêncio, apenas a abraçou forte. Pela primeira vez desde que voltará, ela se sentiu inteira. Mas enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel entrava num pequeno apartamento. Lá dentro, um homem o esperava sentado, fumando. Você disse que ela ia sumir. Ela não era para lembrar de nada, respondeu Daniel. Então agora é você que vai ter que desaparecer. Daniel gelou. As peças estavam todas no tabuleiro. E o jogo estava prestes a virar. Amanhã amanheceu silenciosa no abrigo. Elisa acordou antes do sol nascer. Ficou observando Sofia dormir com o braço jogado sobre o travesseiro. Era a primeira vez em muito tempo que sua filha dormia tranquila perto dela. A paz daquele momento era frágil, mas real. Como uma xícara de porcelana equilibrada na beira da mesa, bonita, mas vulnerável. Desceu devagar até a cozinha e encontrou Rafael tomando café, já fardado. Não dorme? Ela perguntou, sorrindo. Só quando o caso fecha. E esse vai fechar. Ele encarou o fundo da xícara e respondeu. Vai. Mas talvez não da forma como você espera. Na delegacia, o inquérito contra Daniel foi finalmente aberto. Acusações formais, cárcere privado, violência psicológica, abandono de incapaz. A menina vizinha, Luísa, e a avó dela seriam ouvidas ainda naquela semana. A médica do hospital, a psicóloga Mariana, e até a assistente social dariam depoimentos. Rafael entregou tudo ao delegado responsável. Ainda não temos provas físicas do cárcere. Mas temos testemunhas, comportamento suspeito e o sumiço inexplicável da vítima. O delegado folheou os papéis, assentindo com a cabeça. A vida dele vai apertar. Do outro lado da cidade, Daniel tentava seguir a rotina.
Mas era tarde demais para fingir normalidade. A oficina que ele gerenciava recebeu visita da polícia. Seu nome já circulava entre os vizinhos como o marido da mulher que sumiu. Os olhares eram de julgamento. Ou de medo. E o pior, ele estava sendo seguido. A mesma figura que o esperava no apartamento na noite anterior, agora o vigiava à distância. Um homem de óculos escuros, barba por fazer, e um sotaque carregado. Daniel tentava esconder o pânico, mas o suor na nuca o denunciava. Você prometeu que ela ia sumir. Mas ela tá aí. Falando. Apontando. Daniel respondeu com a voz trêmula. Eu tentei. Só queria que ela ficasse quieta. Só isso. Quieta, ou silenciada. O homem riu, mas sem humor. Se ela abre tudo, você não é o único que cai. Daniel arregalou os olhos. Você quer me matar? Não. Mas alguém vai cair antes que ela abra a boca demais. Na casa de acolhimento, Elisa recebia seu irmão mais velho, Caio. Ele viera de Campinas assim que soube da reviravolta. Lembro da vez em que você ligou chorando, anos atrás. Disse que ele tinha trancado a porta do quarto por fora. Disse que estava cansada. E você não veio. Eu achei que era briga de casal. Mas eu me culpo todos os dias por isso. Agora não é hora de culpa. É hora de estar junto. Caio segurou a mão dela. Chorou. Mas chorou de alívio por vê-la viva. Mais tarde, Elisa e Rafael caminhavam na calçada do bairro. Era a primeira vez que ela saía do abrigo desde a alta do hospital. Tem medo de andar por aqui? Ele perguntou. Um pouco. Mas eu quero aprender a ocupar o mundo de novo. Como se fosse meu. Rafael parou. A olhou nos olhos. Tem algo em você que mudou. Tá mais firme. Porque eu tô lembrando. E lembrando, eu posso me proteger. Ela hesitou, depois disse. Eu quero prestar depoimento. Oficial. Contar tudo. Você tem certeza? Tenho. Mesmo que ele negue tudo. Mesmo que digam que é exagero. Eu vivi. E agora vou falar. Naquela noite, a polícia foi até a casa de Daniel com mandado de busca. Não o encontraram. O carro dele estava parado em frente à oficina. Celular desligado. Nenhum sinal dele desde o meio da tarde. No chão da sala, Rafael encontrou uma foto rasgada de Elisa e Sofia. Um pedaço de papel, partido ao meio. Como uma metáfora perfeita de uma família que só existia na fachada. Enquanto isso, Daniel dirigia por uma estrada escura no interior, com os faróis baixos. A voz ao telefone era firme. Ela vai te enterrar se falar. Você tem 48 horas. Depois, não tem mais volta. Daniel desligou. Olhou pelo retrovisor. No banco de trás, uma sacola. Dentro dela, uma arma. Ele encostou o carro no acostamento. Chorou pela primeira vez. Chorou não de arrependimento. Chorou porque sabia, a queda era inevitável. No fim da noite, Elisa ligou para Rafael. Preciso te dizer uma coisa antes de dormir. Pode falar. Eu não sou mais a mesma. A mulher que deitou naquela rua morreu. A que acordou, quer justiça. Rafael sorriu, com a voz firme. E ela vai ter. A sala da delegacia estava silenciosa. Elisa sentou-se de frente para a escrivã e respirou fundo. Rafael estava ao seu lado. Não como policial, mas como alguém que acreditava nela, do início ao fim. Pode começar quando estiver pronta, disse o delegado. Elisa olhou para as mãos, entrelaçadas no colo. Depois, encarou todos na sala. Eu fui mantida em um cômodo trancado por mais de uma semana. Um porão. Sozinha. Sem janela, sem telefone, sem saber se era dia ou noite. Ele dizia que era pro meu bem. Que eu precisava calar a boca. E eu acreditei. Porque fui ensinada, desde sempre, que quando uma mulher grita, ninguém escuta. Ela fez uma pausa. As mãos tremiam, mas a voz não. Eu não sume. Eu fui apagada. Aos poucos. Durante anos. Até que ele tentou me apagar por completo. A escrivã digitava com precisão. Mariana, a psicóloga, acompanhava tudo. Rafael olhava para Elisa como se dissesse, sem falar, você conseguiu. No outro lado da cidade, Daniel parava o carro em frente a um pequeno sítio abandonado. O homem de barba e óculos escuros o esperava, encostado num caminhão. Ela falou? Vai falar. Ou já falou. Então tá na hora de desaparecer de vez, Daniel. Eu não vou fugir.
Vou resolver do meu jeito. Ele abriu o porta-malas. A sacola com a arma ainda estava lá. Só precisa parecer que foi acidente, disse, mais para si do que pro outro. Mas nada daquilo era controle. Era desespero. Em casa, Sofia assistia televisão com o tio Caio. Dona Lourdes preparava café na cozinha. Sabe o que é mais estranho, tio? Disse Sofia. O quê? Eu não tenho mais medo de dormir. Caio sorriu. Isso é porque agora você tem onde sonhar segura. No abrigo, Elisa sentia o peito mais leve. Mas ainda havia sombras. Ela sentou com Mariana no jardim. Sempre que eu penso que acabou, vem uma onda de medo. O trauma funciona assim. Ele sussurra quando tudo está quieto. Mas, Elisa, você sobreviveu. E agora, tá aprendendo a viver. Mas e se ele tentar fazer alguma coisa? A polícia está com você. A justiça também. E a justiça funciona. Mariana a olhou com doçura. Às vezes, sim. Às vezes, não. Mas quando a mulher decide não se calar, isso já muda o final da história. Na delegacia, Rafael recebe uma ligação. Achamos o carro. Foi abandonado numa estrada rural. Nada no porta-malas. Nada no celular. Ele sumiu. E o tal homem que ele encontrava? Investigado. Mas ninguém consegue provar ligação direta. Rafael fechou os olhos. Tudo estava num ponto de tensão. Se Daniel agisse, podia ser agora. Na madrugada, o portão da casa de acolhimento rangia. Um vulto tentava abrir sem fazer barulho. Lá dentro, uma câmera de segurança piscou. Do outro lado da tela, Rafael recebeu o alerta no celular. Ele pegou as chaves. Saiu em disparada. Daniel caminhava com passos calmos até a porta da casa. A sacola em uma mão. Na outra, um pequeno envelope. Dentro do envelope, uma carta. Curta. Se você lembrar de tudo, vai me odiar. Mas pelo menos agora você sabe o que eu sempre soube. Você era grande demais para mim. Ele deixou a carta na porta. Virou-se para sair. Mas Rafael chegou a tempo. Não dá mais, Daniel. Daniel ergueu as mãos, sem resistência. Ela já falou? Falou. E você, não tem mais controle de nada. Daniel apenas sorriu. Um sorriso torto, exausto. Sabe o que é pior? Eu ainda acho que a amava. Rafael o algemou em silêncio. Às vezes, não era preciso discutir com o monstro. Era só colocá-lo onde não pudesse mais ferir ninguém. Na manhã seguinte, Elisa recebeu a notícia. Daniel tinha sido preso. Ela olhou pela janela. O céu estava azul. O silêncio, finalmente não doía. A sala de audiência era fria, silenciosa e com cheiro de papel velho. Elisa sentou-se no banco reservado para as vítimas. Ao lado, Mariana, a psicóloga, segurava sua mão com delicadeza. Rafael estava no fundo, fardado, observando em silêncio. Do outro lado, Daniel. Algemado. Camisa passada, olhar baixo. Mas ainda com a postura de quem tenta parecer no controle. O juiz entrou. As formalidades começaram. Elisa foi chamada para depor. Levantou-se. Caminhou até a cadeira no centro. Sentou-se. Respirou fundo. O microfone estava ligado. A sala toda ouvia. Inclusive Daniel. Meu nome é Elisa Costa. Tenho 32 anos. Mãe da Sofia, de 10. Fui encontrada desacordada numa calçada da Moca após 11 dias desaparecida. Não estava perdida. Fui escondida. Ela encarou Daniel. Pela primeira vez, sem desviar o olhar. Durante anos, fui diminuída. Chamavam isso de temperamento forte dele. Mas dentro de casa, era violência. Eu não tinha marca roxa. Mas tinha silêncio. Tinha medo de falar. De respirar. Daniel abaixou a cabeça. Ele dizia que era amor. Mas amor não tranca a porta. Amor não ameaça. Amor não joga uma mulher no chão emocionalmente e diz que é para ela se recompor. A voz dela tremeu, mas não caiu. Eu fui trancada. Alimentada só para não morrer. E quando a minha mente parou, ele achou que tinha vencido. Silêncio. Ela continuou. Mas a memória voltou. Porque meu corpo lembrava. Porque minha filha me esperava. E porque um dia, alguém me achou na rua. Dormindo. Exausta. Mas viva. Ela respirou fundo. Ele tentou me apagar.
Mas eu escrevi de novo quem eu sou. Do outro lado do vidro, Sofia assistia com o tio Caio. A menina apertava forte o braço do tio. É a voz dela, né? Caio assentiu. A voz que ela achou de novo. Do lado da defesa, o advogado de Daniel tentou reverter. Senhor Daniel agiu por desespero. Tentava proteger a integridade emocional da esposa. Acreditava que ela sofria de instabilidade mental. Mas o juiz não se comoveu. Se a esposa fosse instável, ele deveria tê-la acolhido. Procurado ajuda. Não trancado num cômodo escondido. Daniel foi autorizado a falar. Ergueu os olhos, cansado. Pela primeira vez, sem pose. Eu achava que estava ajudando. Queria silêncio. Queria paz. Mas a verdade é que eu não aguentava o brilho dela. A força que ela tinha me diminuía. Todos na sala pararam. Quando percebi que não podia controlá-la mais, fiz o que homens fracos fazem. Tentei apagar. As palavras saíam como se doessem mais nele do que a prisão. E falhei. Porque ela sobreviveu. E porque agora, ela fala. A audiência foi encerrada com a voz firme do juiz. Medida protetiva concedida. Inquérito criminal segue em curso. O réu permanecerá detido preventivamente. Elisa saiu da sala em silêncio. Rafael a esperava na porta. Você foi incrível, disse ele. Ela soltou o ar que estava preso no peito havia anos. Eu fui verdadeira. Isso é ser incrível. Naquela noite, Elisa e Sofia voltaram para casa. Uma nova casa, alugada com a ajuda do irmão, em um bairro calmo. Elisa arrumou os lençóis da filha, agora prontos para receber sorrisos e histórias. Sofia sentou-se na cama e perguntou: Mãe, você tem medo de dormir? Não mais. Porque agora, eu sei quem eu sou quando acordo. As duas se abraçaram. E ali, naquele abraço, o mundo parecia inteiro de novo. O sol entrava suave pela janela da cozinha nova. Elisa preparava o café enquanto Sofia desenhava na mesa. Um som de cotidiano voltando. Não era um dia especial, mas parecia. Quer açúcar ou mel hoje? Perguntou Elisa. Mel. Igual quando eu era pequena. Elisa sorriu. Era como se, aos poucos, partes dela que haviam sido esquecidas estivessem voltando por gestos simples. Como adoçar o chá da filha. Como ouvir o barulho da chaleira sem sentir medo. A nova casa era pequena, com móveis doados e alguns comprados com a ajuda de Caio. Mas havia algo ali que Elisa nunca tivera antes: paz. No fim da manhã, Rafael passou para deixá-las no parque. Vestia roupa comum, sem farda, sem pressa. Se eu tivesse me envolvido antes, teria evitado isso tudo, disse ele, enquanto dirigia. Você chegou quando eu precisei. E isso já foi milagre, respondeu Elisa. Rafael olhou para ela, com respeito e ternura. Eu queria continuar por perto, mesmo depois de tudo. Ela assentiu. Ainda não era hora de promessas. Mas era tempo de acolhimento. No parque, Sofia correu até o gramado, rindo. Elisa ficou no banco, observando. A cada passo da filha, era como se o chão se tornasse mais seguro. Uma senhora sentou-se ao lado dela. Não se conheciam, mas sorriram uma para outra com aquela gentileza que só existe entre mulheres que já viveram dores parecidas. Primeira vez aqui com ela? Perguntou a senhora. Primeira vez, recomeçando. Naquela noite, Elisa preparou um jantar simples. Arroz, ovo frito, salada fresca. Sofia sentou-se à mesa e entregou um papel dobrado à mãe. Era um desenho. Elisa e Sofia de mãos dadas. Atrás delas, o sol. A gente tá no sol, mãe. Porque agora a gente saiu da sombra. Elisa sentiu os olhos marejarem. E se um dia escurecer de novo? Perguntou, tocando o desenho. A gente acende a luz, ué. No dia seguinte, Elisa voltou ao hospital. Não como paciente, mas como convidada. Mariana a havia chamado para falar com um pequeno grupo de mulheres internadas em recuperação. Ela entrou na sala com as mãos trêmulas. Viu os olhares curiosos e frágeis que a esperavam. Eu não sou terapeuta, nem especialista. Mas eu sei o que é duvidarem da sua dor. E sei o que é se calar, até sumir de si mesma. As mulheres a escutaram em silêncio. Mas também sei o poder que a gente tem quando se escuta. Quando se lembra de si. Hoje eu não tenho todas as respostas. Mas tenho algo precioso, uma vida de novo. E o direito de não ter medo de ninguém. Ela foi aplaudida. Mas mais do que isso,
foi acolhida por outras vozes que, um dia, também quebrariam seus silêncios. Ao sair, encontrou Rafael no corredor. Ele segurava 2 sacolas. Trouxe livros para você. Uns romances, uns de poesia. Pra quê? Porque agora, você tem tempo para sentir. Elisa pegou as sacolas, emocionada. Você é sempre assim? Só quando gosto de alguém. Ela não respondeu com palavras. Apenas sorriu. Um sorriso novo. De mulher inteira. Era domingo. O som dos sinos da igreja ecoava ao longe. Elisa regava as plantas da sacada enquanto Sofia lia um livro deitado no sofá. Era uma manhã comum, e por isso mesmo, linda. Já fazia 2 meses desde a audiência. Daniel continuava detido preventivamente. Ainda responderia judicialmente por seus atos. Mas para Elisa, a prisão mais importante já havia sido rompida, a que morava dentro dela. Naquela semana, ela receberia um documento simples, mas simbólico, a escritura do novo apartamento, passado para o nome dela com a ajuda de Caio e da defensoria. Um lar sem lembranças trancadas. Sem portas duplas. Sem vozes que diminuíam. Ao assinar, o rapaz do cartório sorriu e disse: Dona Elisa, agora é tudo oficialmente seu. Ela sorriu também. Agora é oficialmente meu recomeço. No mesmo dia, Rafael a levou para almoçar num restaurante simples, escondido no bairro. E se a gente não falar de passado hoje? Disse ele. E falar de quê? Do que vem depois. Do que você quer agora. Ela pensou, e disse: Quero acordar sem medo. Quero ver minha filha crescer e rir. Quero fazer bolo aos domingos. E, quem sabe, um dia, me permitir amar de novo. Devagar. Rafael a olhou, firme. E se eu disser que tô disposto a esperar o tempo que for? Elisa abaixou os olhos. Depois levantou, com doçura. Então senta. Vai ser longo o caminho. Ele riu. Eu vim para ficar. À noite, ao deitar com Sofia, Elisa pediu: Me conta uma coisa feliz antes de dormir? Sofia pensou. Uma vez, você dançou na cozinha comigo, lembra? Tava chovendo. A gente ria muito. Você escorregou. Eu lembro, mentiu Elisa. Mas sorriu, imaginou a cena com tanta clareza, que pareceu real. Sofia encostou a cabeça no braço da mãe. Agora você voltou. Promete que não vai sumir mais? Elisa beijou a testa da filha. Prometo. Eu tô aqui agora. E aqui é onde eu vou ficar. Na semana seguinte, ela caminhava pela feira livre, carregando uma sacola de verduras. O vento bagunçava o cabelo. Pessoas passavam, algumas sorriam. Ninguém sabia tudo o que ela tinha vivido. Mas tudo o que ela era, estava ali. Elisa parou, fechou os olhos por um instante e sentiu. Pela primeira vez em muito tempo, não havia medo. Não porque o mundo era seguro, mas porque ela era. Na parede da nova sala, agora havia uma moldura com uma frase que Rafael escrevera num papel e deixará na porta. Ela foi silenciada. Mas quando voltou a falar, o mundo teve que escutar. Ficamos por aqui. Se gostou, já curte, se inscreva e compartilhe com alguma amiga. Até a próxima!